Eu estava falando com Deus essa tarde, e o Senhor falou no meu coração: filho, eu vou colocar na sua frente hoje à noite um exército. E o Senhor falou comigo: só que é um exército que há muito tempo não guerreia, e por não guerrear verdadeiras lutas, acabaram esquecendo como se manejam as suas armas. E o Senhor falou para mim: hoje eu vou te dar uma graça para você ajudá-los a desenferrujar os equipamentos de guerra. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu imagino como você vai sair daqui hoje. Amém? Há alguns anos atrás eu assisti um filme de um ator muito conhecido de Hollywood. Ele é um ator oriental, não sei se ele é japonês, chinês, coreano, ou se ele é cearense, porque é tudo igual, pequenininho, olho rasgado, né? O nome dele era Jack, esse aí, Jack o quê? Se perguntar um profeta da Bíblia não sai, mas falou do Jack Chan, todo mundo conhece ele. E os filmes dele são muito engraçados, embora ele seja muito habilidoso com artes marciais, ele é muito engraçado. Nesse filme que eu assisti em particular, era um filme muito pastelão, porque ele sozinho jogou no chão quase 500 homens. Haja robustez física, haja força, e ele numa luta incessante de uns 15 minutos de ação contínua, ele conseguiu derrubar mais de 200 homens. E quando ele percebeu que ele estava cansando, ele desarmou um soldado e pegou uma metralhadora. E então ele parou de lutar e apontou a metralhadora para os 200 homens que começavam a ficar de pé. Todos levantaram as mãos. Ele deu um sorriso olhando para o equipamento, dizendo: se eu soubesse, tinha usado antes. Só que houve um soldado que percebeu a maneira como ele segurava a arma, e aquele soldado arriscou dar um passo à frente. O Jack Chan apontou para ele e disse: pare, senão eu atiro. O soldado deu outro passo, e o Jack Chan puxou o gatilho, e não saiu munição. Ele puxou de novo, ele olhou para o equipamento. Quando ele olhou para o equipamento, já era. O soldado veio e tomou a arma da mão dele, levantou a arma, mexeu numa trava dela, apertou o gatilho e fez e apontou para o peito do Jack Chan. E o Jack Chan teve que se entregar. Eu estava assistindo esse filme e Deus falou comigo: meu filho, eu tenho muitos soldados que são iguais a ele. Não adianta ter uma arma potente se não sabe como usá-la. Vou falar de novo. Não adianta ter uma arma extremamente potente se você não sabe usá-la. Nós evangélicos, e vai aqui um puxão de orelha, já que eu sou o mais velho da turma aqui, de barba branca, eu e aquele ali, do bigode branco, eu posso falar. Nós evangélicos somos o povo mais displicente em termos de religião, entre as religiões mais populares do mundo. Pergunte por quê? Qualquer pessoa que se converte ao espiritismo, em menos de 6 meses, a pessoa leu todos os livros de Allan Kardec e estudou o espiritismo, ou o evangelho segundo o espiritismo. Qualquer pessoa de qualquer religião que se converte às Testemunhas de Jeová, em 1 ano apenas dentro da igreja, você já pode soltá-la em evangelismos pessoais, porque ela tem na memória pelo menos 200 versículos registrados por tema. Qualquer pessoa que se converte ao Islã, em menos de 6 meses, a pessoa leu o Alcorão inteiro. 1 ano e meio depois, essa pessoa está pronta para morrer ou matar em nome da fé dela. Somos o único povo que viemos lá de Babilônia, que adorávamos deuses que tinham olhos e não viam, ouvidos e não ouviam, boca e não falavam, pés e não caminhavam, que recebemos um instrumento como esse na mão, e ao invés de estudar, a gente coloca debaixo do braço como se fosse desodorante, ou deixamos aberto em casa no Salmo 23, ou no Salmo 91, como se fosse uma mandinga espiritual. O salmista diz: não adianta deixar a palavra aberta, só há um lugar onde você deve colocá-la: esconder a palavra no seu coração, porque quem esconde a palavra no coração não peca contra o Senhor. A nossa geração é tão rasa,
em conhecimento bíblico, que um dia desse eu saí de um culto, estou chegando perto da minha caminhonete, tinha 10 crentes ao redor da minha caminhonete, com as mãos em cima da caminhonete chorando. Eu achei aquilo tão bonito, eu falei, meu Deus, estão abençoando a minha viagem. Então eu cheguei na ponta do pé para não atrapalhá-los e fiquei ali ouvindo a oração, quando de repente a oração deles em consonância era uma só, era essa: eu tomo posse, esse carro é meu, eu tomo posse, é meu. Eu dei um grito que pulou os 10 crentes assustados. Eu disse, eu repreendo cada um de vocês com essa boa cumba de vocês. Entendeu? Boa cumba? O ímpio faz macumba, nós fazemos boa cumba. Eu disse, eu repreendo essa boa cumba. Meu irmão, não, nós estamos apenas tomando posse, porque o pastor ensinou que tudo que a gente quer é só botar a mão e tomar posse. Eu disse assim, fale para o seu pastor e ler a Bíblia, e ensinar você a ser dizimista, ofertante, sacrificante. Fale para o seu pastor ensinar você o que é um voto, o que é consagração. Não existe palavras mágicas no reino. Existem homens e mulheres que têm treinamento. E como eu sou um soldado mais antigo, testado, treinado no campo de batalha, eu vim treinar esse exército nessa noite. Porque depois que este culto terminar, anote aí, não vai sobrar demônio aqui em Alagoas, nem para fazer mandinga. E eu já começo a dar ordens a Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca Rua, Preto Velho, que comecem a se mudar das ruas e avenidas, porque um tempo de avivamento brota no seio desta terra. E só quem acredita nisso agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus.